Sou casado, minha esposa, o nome dela é Janaína, tem uma filha, Letícia, Matheus. Matheus está com 25 anos, Letícia com 23. Sou casado há 28 anos. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Dizer para os irmãos que o tempo de convertido são 33 anos que a minha vida foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não conhecia Jesus Cristo porque eu era de um lar totalmente de trevas, mas a luz entrou no meu lar para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E nesse momento eu queria fazer uma oração, queria orar também mais uma vez pelas nossas vidas, pela sua vida. Curve sua cabeça, vamos orar. Deus, graça nós te damos pelo teu amor, pela tua graça, pela sua bondade, Pai querido, ministrada sobre cada um aqui presente, Pai, sobre esta igreja que foi comprada com sangue precioso de Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu te louvo pela vida do pastor, pela vida dos obreiros desta igreja, pelas irmãs, pelos irmãos, Senhor, porque são pessoas que foram alcançadas pelo sangue tão puro de Jesus Cristo, Pai. E hoje, Deus, eu posso conhecer mais um grupo, Senhor, da sua família, da igreja de Cristo aqui na face da terra. Pai querido, porque eu sei, Pai querido, que o Senhor está para buscar seu povo, Senhor, e nós vamos estar com o Senhor para sempre. E nesse pouco tempo que estamos aqui, Senhor, de passagem, o Senhor tem preparado, Senhor, uma morada para cada um de nós, Senhor, e lá estaremos eternamente. O Senhor vai enxugar, Senhor, nossas lágrimas, Senhor, todo choro. Senhor, não vai haver mais tribulação, não vai haver enfermidade, Senhor, mas estaremos com o Senhor para sempre, para a glória do teu nome, Pai. O Senhor nos fez esta promessa e nós confiamos na tua promessa, na sua palavra, porque o Senhor é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quero dizer que eu não tenho nada para oferecer para os irmãos, mas o Deus vivo, Ele tem para dar para todos nós, né? Já certa vez, Jesus contou uma parábola do amigo importuno que chegou na madrugada, batendo na porta do amigo, pedindo pão para dar para os seus hóspedes que ia chegar. E ele não tinha nada para oferecer. E ele foi importunando, batendo na porta do amigo, já era de madrugada, e o amigo fala: não vou te oferecer, já estou dormindo, já fechei as portas, já apaguei as luzes. Mas ele importunou, dizendo: por favor, meu amigo, me ajuda. E ele, por tanta importunação, o amigo dele cedeu, deu tudo aquilo que ele precisava. Irmãos, às vezes nós não temos, mas Deus tem para dar. Deus tem para dar, e Deus, a Bíblia diz que a bênção de Deus é que enriquece as nossas vidas, querido. E Deus é fiel porque Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, ou cremos, ou pensamos. Deus sempre dá mais daquilo que você pede. Por isso que o Senhor Jesus disse, né, em meio a essa parábola, que nós devemos sempre estar em oração, pedir assim, pois aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate na porta, a porta vai abrir. Essas palavras não é de homem nenhum, é a palavra de Jesus Cristo. Ele nos fez essa promessa, e nós temos que saber que Ele tem para nos dar. Eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Mateus. Esse texto aqui, quando eu me converti a Jesus Cristo, foi o primeiro texto que eu li, depois de dias de convertido a Cristo. É o Sermão da Montanha, no capítulo 5. As bem-aventuranças. É um texto que, quando eu li, eu caí em lágrimas, porque eu sentia Jesus, eu imaginava Jesus no sermão, no monte das Oliveiras, naquele monte, a multidão ali, os discípulos, ele começava a ministrar, ensinar as pessoas a serem igual a ele, a vida que ele viveu aqui na terra.
Quando eu leio esse sermão da montanha, eu vejo Jesus ensinando, doutrinando a mim, a você e todos aqueles que ouviram a sua voz a viver que nem Ele. Não que vamos ser igual a Ele, porque Ele é perfeito em todos os seus caminhos, mas Ele nos ensinou a ter atitude, ações, confiança em Deus, como Ele vivia, e a sua vida foi um exemplo de amor para todos nós. Versículo 1, nós vamos estar lendo: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentaram, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós. Alegrai-vos, exaltai-vos, porque grande é vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal assim insípido, como há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Amém. Amém. Nós podemos sentar, amados. Eu tenho muito respeito com a noiva de Cristo. Eu sempre falo isso quando eu conheço os novos irmãos, novas igrejas, onde reunimos no templo para adorar o Senhor junto, para reunir e comer uns com os outros. E eu tenho um grande respeito com a noiva de Cristo, com o corpo de Cristo, porque são pessoas muito especiais. São pessoas que são luz desse mundo, em meio às trevas. São pessoas que brilham, são pessoas que são sal, que salga. São pessoas que são mulheres de oração, homens de oração, são mulheres e homens de oração que ministram e que oram e intercedem pelo nosso país, pelo mundo, no meio de momentos que estamos passando nesse mundo presente, passando de uma grande pandemia, passamos num momento de muita instabilidade, tanto como rumores de terra, como terremotos em alguns lugares, como guerras, como até mesmo esfriando o amor de muitas pessoas desse mundo. Mas existe um povo que ainda continua salgando, existe um povo que continua sendo luz, existe um povo que está de joelhos dobrados, existe um povo que ama e que adora e que não vende e que não jamais negue ao Senhor Jesus Cristo. Existe um povo fiel que adora o Senhor em espírito e em verdade. Logo na abertura do culto, a irmã leu o Salmo 131, que assim o salmista colocou o coração em Deus, na dependência total de Deus, dizendo: Senhor, eu sou como uma criança, eu sou totalmente dependente do Senhor. Irmãos, sabemos que nós somos peregrinos nessa terra. E a nossa pátria não é aqui na nossa terra aqui, a nossa pátria é lá no céu. E quando nós temos esse pensamento, como temos esse ensinamento de Cristo que Ele nos ensinou,
que nós não somos do mundo, assim como no mundo o Senhor não é, mas sim nós pensamos nas coisas que são em cima e buscamos das coisas que são em cima, porque breve estaremos com o Senhor para a glória e honra do nome dele. E por isso, irmãos, quando esse texto que o Senhor me deu nessa noite, ele é como ele cabe aos dias atuais que nós estamos vivendo. Jesus falou isso, ensinou isso, já tem mais de 2000 anos. E hoje, como essa palavra é tão viva, como tão eficaz para os nossos dias atuais que nós estamos vivendo. E como eu falei para os irmãos, foi o primeiro texto que eu li quando eu era convertido, na minha cama, eu lendo. O Senhor me visitou, eu chorei que nem criança, 5 minutos sem parar, lendo as bem-aventuranças. E eu sei que essa palavra realmente toca muito no coração dos irmãos, porque toca no meu e toca tudo naquele que ama Jesus Cristo. E quero dizer, irmãos, que eu era um jovem totalmente das trevas, eu não tinha luz no meu coração, eu era um jovem totalmente perdido. Eu não tinha conhecimento de Deus. Para mim, pessoas que iam para a igreja, que eram crentes, são pessoas que estavam perdendo tempo, não sabiam viver a vida. São pessoas que não curtiam a vida e viviam indo para as suas igrejas para lá perder tempo. E quando chegava uma pessoa para querer me evangelizar, eu ficava com vergonha daquela pessoa que está chegando perto de mim para falar de Jesus para mim. Mas quando o Senhor tem uma obra na vida de uma pessoa, Jesus faz algo que nenhum homem pode fazer. Jesus entra onde nenhum psicólogo pode entrar, nenhum médico pode entrar, nem pastor entrar, presbítero, diácono entrar. O Espírito de Deus entra e faz obra na vida de uma pessoa que as pessoas nem imaginam que possa ser transformada pelo Senhor. E as pessoas que me viam e eu me afastava, as pessoas que vinham me evangelizar, eu sempre dava desculpa e me afastava dessas pessoas. Mas quando Deus tem obra na vida de um homem, Deus ele quebra o homem para ele mostrar para o homem que ele precisa se quebrantar diante de Deus e saber que existe um Deus vivo, Criador de todas as coisas. Deus me livrou da morte em 1989, quando eu tinha 19 anos. Quando eu fui de moto para o trabalho, a preferencial era minha, mas o carro entrou na minha frente, eu bati na lateral e caí no chão, arrebentei a minha artéria, estava tudo quebrado, sangrando. Veio aquela multidão ao meu redor, os curiosos, e eu caindo ali no chão, e eu ouvi as pessoas dizendo: não tem mais jeito para ele vai morrer daqui a pouco. E só sangrando, arrebentou a artéria do meu braço. E daqui a pouco eu pensava: eu vou morrer. E eu estava meio lúcido, porque eu não bati de cabeça, mas eu estava todo quebrado. Quebrei a tibia, o perônio, o fêmur, fratura exposta, quebrei meus dentes, quebrei meu nariz, joelho rasgado, rasgou meu braço. E sangrando, perdendo sangue. E daqui a pouco chegou uma irmãzinha, cabelo, fez aquele coque, né? Aquele coquezinho, veio, pegou o travesseiro, colocou na minha cabeça e falou assim no meu ouvido: o senhor não vai morrer não, Deus tem uma obra no senhor. E quando ela falou isso, eu me despertei para a vida, eu falei: eu não vou morrer. Aquela palavra me levantou. E logo quando ela acabou de falar isso, passou o enfermeiro. Na hora lá, o enfermeiro foi e fez o torniquete no meu braço para parar o sangramento. Depois veio a ambulância e me levou para o hospital. E lá eu ganhei até um Novo Testamento. As pessoas me evangelizaram lá no hospital e eu dei ouvido as pessoas que estavam falando de Jesus para mim. Mas mesmo assim eu não tinha me convertido a Jesus Cristo. Passou um ano. Eu estava vendo muita injustiça no país, eu estava vendo muita injustiça lá no trabalho. Eu estava começando a entender a vida. O jovem vai buscando entender as coisas desta vida. Nós vemos
Eu sempre tive sede de justiça no meu coração. E como eu estava vindo diante de tudo isso, eu entrei na igreja católica que fica lá na Candelária, no Rio de Janeiro, na hora do almoço do meu trabalho. E ali eu falei com Deus, falando que porque a vida era dessa maneira, porque a vida era assim, tanta injustiça que eu via diante lá do trabalho, diante das coisas que aconteciam nesse país. E naquele dia parecia que naquele lugar ali Deus estava me ouvindo. E me ouvindo, no outro dia eu estava passando no Largo da Carioca e tinha um grupo de irmãos da Igreja Batista pregando o Evangelho e eu parei para ouvir através dos louvores. E o pastor pregou: não tenha vergonha de Jesus, porque ele não tem vergonha de você. E eu falei: eu vou ter vergonha de Jesus Cristo? Jamais. E naquele momento, quem quer entregar sua vida para Jesus, eu dou um passo para frente junto com 12 mendigos. E depois daquele dia, a minha vida foi transformada pelo Senhor. Fui no culto da Assembleia de Deus do pastor Luiz Aleixo, uma igreja simples, humilde, em 1989, lá em Irajá, no Rio de Janeiro. E quando eu visitei a igreja, eu vi aqueles irmãos dando glória a Deus, aleluias. E eu pensava, irmãos, como a fé dessas pessoas são grandes, né? Eles dão aqui glória a Deus, aleluia. Eu achava aquilo lindo, como a fé deles é muito grande. Eu também quero ter essa fé tão linda e maravilhosa. Via pessoas felizes com a luz de Cristo. Eu falei, eu quero isso também. E mais uma vez o pastor pregou, e quem quer entregar sua vida, eu fui lá na frente, mais uma vez fazendo a minha entrega para Jesus Cristo. Chorei 30 minutos, o Espírito de Deus começou a me envolver e eu chorava que nem criança. Mas quando eu não chorava nem de tristeza, eu chorava de alegria do Espírito de Deus dentro do meu coração, porque eu comecei a sentir um amor tão grande, um amor tão puro, que eu falei assim: meu Deus, eu tive encontro com Deus tão lindo que eu não quero só para mim, eu quero levar para minha família. Eu quero levar para minha mãe, eu quero levar para meu pai, para meus irmãos, para minhas irmãs, porque o que eu encontrei agora é uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Um amor que eu nunca tinha sentido na minha vida, embora que eu tinha amor do meu pai, da minha mãe, mas eu experimentei agora um amor tão lindo e maravilhoso. E o que Jesus fez por mim, ninguém poderia fazer. O que Jesus trabalhou na minha vida, ninguém poderia fazer. O que Jesus me deu, ninguém poderia me dar. Por isso que eu testemunho, por isso que eu prego, por isso que eu falo: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu me dobro diante do Senhor e adoro, porque Ele fez grandes coisas que o Senhor tem feito na minha vida e também na sua vida, meu irmão. E ali, como eu falei para os irmãos, minha família toda na escuridão. E quando eu me converti, eu fui dar um abraço na minha irmã, a minha irmã Cleusa, volta, eu abracei minha irmã, e aí eu falei para ela: Cleusa, Jesus te ama. E quando eu comecei a abraçar ela, ela falou: Marcelo, o que está acontecendo? Eu falei: o que, irmã? Quando eu estou te abraçando, estou com vontade de chorar. Eu falei: é o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Jesus ama você. E assim como o nosso pastor cantou aqui, eu quero ver minha família aqui na casa do Senhor. E eu falei para Deus também: Senhor, eu quero minha família na casa do Senhor. E comecei a orar pela minha mãe, pelo meu pai. Meu pai é militar, coração duro, soberbo, orgulhoso. Aquele homem de coração duro. Tinha uma minha irmã perdida dentro do ocultismo. Dentro do ocultismo, minha irmã estava perdida também lá dentro. Minha irmã chamada Léa, que hoje é missionária, que já pregou lá na sua igreja. Eu creio que ela deve ter falado um pouco. Então, eu comecei a pedir a Deus a salvação da minha família, e Deus começou a salvar um por um, irmãos, com a glória de Deus. O meu pai, Deus teve que
ele caiu da escada, eu vi uma consagração abençoada na sábado pela manhã, jejum, oração no sábado, orando, falando sobre a graça de Deus. Quando eu cheguei, meu pai estava no hospital, fui visitar ele no outro dia com a minha irmã, e na hora da visita eu falei: meu pai, o senhor quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? E pregamos para ele chorando no leito de dor, falou: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Meu pai já estava de idade, com o fêmur quebrado, ele tinha caído da escada. E o que aconteceu com ele? Em um mês ele já estava andando, irmãos. Aquele pai durão, aquele pai que sempre foi duro com todas as pessoas, né? Virou uma mãe, aquele pai, com o coração. Como Deus mudou o coração dele, porque quando Deus faz, ele faz a obra completa, amém, irmão? E daqui a pouco veio a minha irmã, se converteu, a minha mãe. Eu cheguei de um culto de uma quarta-feira, abençoado por Deus, cheguei em casa, eu fui abraçar a minha mãe sempre me demonstrou amor e carinho para mim. Ela falou: se afasta de mim. Aí eu falei: que isso, mas a senhora nunca fez isso comigo, eu quero abraçar a senhora, eu te amo. Ela: vou pular a janela, e era do prédio, do quarto andar, eu vou pular a janela. Aí eu me liguei que não era ela, era o espírito imundo. Eu falei: em nome de Jesus Cristo, você vai sair da vida dela. Ela caiu no chão. E ali repreendi o demônio, porque eu aprendi com o meu pastor que ele sai no nome de Jesus Cristo. E aí o demônio saiu. Eu falei: esse nome funciona. Esse nome funciona. Esse nome é maravilhoso. Esse nome tem poder. O nome de Jesus Cristo tem poder. Aí ela foi liberta. Eu falei: mãe, hoje é o dia da libertação. A senhora quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? Ela quer. E começou a participar do coral da igreja, louvando o nome do Senhor. A minha irmã, que era escravo do ocultismo, que psicografava, que era médium, o Senhor também trabalhou na vida dela, que nunca mais nenhum inimigo entrou na vida dela, e hoje é uma missionária que prega o Evangelho para o Deus. Deus foi salvando um, depois salvou um irmão que me perseguia, porque quando eu estava orando sempre pelo alimento, Jesus fala que nós devemos orar pelo alimento antes de comer. Ele zombava de mim: ela, Marcelo, está maluco, está conversando com a comida. Quando ele me via de joelhos dobrados no quarto, falava que eu estava fanático. Ele falava para os meus amigos que o Marcelo virou maluco, ele deixou de ser esperto, agora ele é um bobão, ele está na igreja. Mas só que eu também estava orando por ele. Mas chegou um dia que, depois de 2 anos, ele falou: Marcelo, eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo. Depois veio uma irmã minha que era uma idólatra, também o Senhor libertou da idolatria. Depois veio a outra irmã, depois veio um cunhado que também Deus tirou do ocultismo. E Deus foi salvando, foi libertando, e tudo para a honra e glória do nome do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele tem feito, ele faz isso, é ele que convence. Tem coisas que só Jesus Cristo faz. Deus me livrou da morte no ano de 2000. Em 2010, quando na BR-101 eu bati de frente com um caminhão. Na BR-101, o caminhão entrou na minha frente e bati de frente com o caminhão. Não aconteceu nada comigo, eu dei perca total no carro. E quando chegou, as pessoas para socorrer, e o policial falou o seguinte: parece que o homem lá de cima gosta de você. Não aconteceu nada com você, olha só como está o teu carro. Perda total. E foi um grande livramento de Deus. Quero dizer para os irmãos que eu estou aqui de pé para pregar o Evangelho, foi o que o Senhor me colocou aqui para falar. Porque tudo, nós nos movemos por Ele, tudo é para a glória dEle, para o louvor dEle. Ele que faz todas as coisas, a glória dEle e o louvor é dEle. E quando eu leio esse texto aqui, irmãos, eu fico emocionado, porque Jesus me ensina a ter a atitude que Ele teve. O Senhor falou no texto que bem-aventurado, Ele começou a ensinar, a doutrinar, a dizer que bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado as pessoas que têm atitude humilde de coração,
não é a aparência, mas a atitude de coração, é lá dentro do interior, porque às vezes a pessoa tem uma aparência, mas às vezes o coração, ele está exaltado. Deus, Ele quer que nós venhamos sondar e conhecer o nosso coração, para ver se é um caminho errado, e fazer o Senhor no nosso coração um caminho reto diante dele. Um coração quebrantado Deus não despreza, porque Deus chamou Davi, que ele tinha um coração quebrantado. Deus olha para aquelas pessoas simples e humildes. Isaías 66, que Deus falou que o céu é o trono dele e a terra os cabelos dos pés dele. Mas para quem ele olha? Diante de um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão sempiterno, sempre eterno. Ele olha para quem? Esse Deus tão grande. Ele olha com um coração humilde e contrito e que treme diante da sua palavra. Para aqueles que o reverenciam, aqueles que se quebrantam, aqueles que choram aos pés dele, aqueles que falam: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu estou aqui para te adorar em espírito e verdade. Aquele texto, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Mas o Senhor, falaram que os meus pais ensinam que nós devemos adorar aqui em Samaria, mas os judeus falam que ela é em Jerusalém. E Jesus veio para quebrar isso. Falou: olha, minha filha, nem Jerusalém, nem Samaria. Não? Como assim, Senhor? Não. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Qualquer lugar onde você estiver, você pode adorar o Senhor. Seja dentro do seu carro, no seu trabalho, indo para o seu trabalho, dentro da igreja, dentro da sua casa, lavando a louça, Deus está recebendo a sua adoração e louvando o nome dele. E quero dizer aqui para os adoradores, que nada falta para aqueles que adoram a Deus. Quando você adora, você comove o coração de Deus. O que comove o coração de Deus não é o nosso dinheiro, não é a nossa aparência, não é a nossa sabedoria humana, não é nossos diplomas, não é a nossa vaidade humana, mas o que comove o coração de Deus é um coração quebrantado e contrito. E Jesus falou que ele é humilde de coração. Aprendei de mim, porque eu sou humilde de coração. E por isso que ele falou: bem-aventurado. Então o Senhor quer nos ensinar nessa noite, nos despertar, que há um benefício, há um grande benefício, uma grande recompensa para aqueles que são humildes de espírito. O que vai acontecer com eles? Deles é o reino de Deus. Deles é o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer que tem pessoas que falam assim: eu só vou ser feliz se eu tiver isso. Eu só vou ser feliz quando Deus me der aquilo. Eu só vou ser feliz quando Deus faz alguma coisa para mim. Assim, dessa área. Quer dizer, irmãos, que Jesus, ele falou para mim, nos ensina que a felicidade está nisso aqui. Feliz é você, bem-aventurado você, feliz é você que tem um coração humilde de espírito, porque tem o reino de Deus. Essa é a tua recompensa. Feliz é você. Então tem pessoas que pensam que ser feliz tem que ficar bebendo, pessoas que pensam que para ser feliz tem que ter dinheiro no bolso, pessoas que pensam que tem que ser feliz, irmão, tudo a glória dessa vida passa. O homem é como vapor, aparece e desvanece. A glória do homem passa, a pessoa nasce, cresce e fica jovem na juventude, pensa que nunca vai envelhecer, mas ela vai envelhecendo, ela vai morrendo, o órgão nós vamos morrendo aos poucos, e a nossa glória ela vai embora, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e aqueles que creem em Jesus Cristo permanecem para sempre. Então o princípio da felicidade é esse princípio que Jesus está dizendo, não o conceito do homem, não o seu conceito nem o meu conceito, mas o princípio de ser feliz é ser simples. As pessoas mais felizes nesse mundo são as mais simples que existem. Não são pessoas que têm muito dinheiro, vivem tudo de aparência, vive tudo coração que só Deus sabe. Mas as pessoas mais felizes são aquelas que praticam o ensinamento de Jesus Cristo. Por isso que o Senhor falou: bem-aventurado, feliz é você. Daí também disse que bem-aventurado se você que chora.
Porque se você vai ser consolado, a recompensa sua é o consolo. Irmão, quantas vezes aqui você foi consolado nessa igreja, através do Espírito Santo? Quantas vezes você chorou? Eu quero dizer que para você que Jesus chorou. Jesus chorou quando Lázaro morreu, chorou muito, amigo dele. Jesus chorou em Getsemane, como gotas de sangue, ele estava agoniado. Era aquele momento, era o momento que ele ia lidar com a morte. Era um momento que não era para... Ele chegou para os discípulos, não é momento agora de fazer festa, é momento de dobrar o joelho e orar. Olha, é um momento de agonia. Jesus começou a sentir agonia de morte. Era um momento onde as trevas se reuniram para lutar contra só um. E Jesus falou: orai que já é para não cair em tentação, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Mas chegou a hora e ele disse: não seja, Senhor, a minha vontade, mas a sua vontade. Então, Jesus, homem que é homem, chora. E chora, sabe aonde? Nos pés, Senhor. E Jesus foi mais um qualquer um daqui que está aqui nessa noite. Porque ele entregou sua vida lá na cruz do Calvário por amor a mim, a você e toda a humanidade. E você foi alcançado. Vai dizer para você que não foi você. Sai para lá. Não foi você que escolheu Jesus Cristo. Foi o Senhor que te escolheu primeiro. Não foi você que amou Jesus primeiro. Eu estou aqui porque eu amei Jesus. Não, Ele te amou primeiro. Ele te escolheu. Ele te elegeu. Antes da fundação do mundo. Para quê? Para o louvor da glória dEle. Para você ser parecido com Ele. E ser feliz com esses princípios que Jesus ensinou. Porque quando eu choro, eu já fui consolado muitas vezes pelo Senhor. Bem-aventurado aqueles que choram. Eu quero dizer para você, irmão, que você tem chorado, você que tem chorado aos pés do Senhor. O Senhor, Ele enxuga todas as nossas lágrimas. Quando Jesus estava no Getsemane, Ele chorou e os anjos vieram consolar o coração dele também. Eu creio que Deus envia pessoas para te ajudar a consolar a sua vida. Deus, Ele consola através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso consolador. Eu vou para o Pai. Senhor, o Senhor vai para o Pai? Sim, mas eu vou deixar vocês órfãos. Como assim, Senhor? Eu vou enviar o Consolador. Ele vai estar com vocês consolarem. Então Jesus tem tudo para nos dar. Ele deu todo armamento, deu toda a base para você viver aqui nessa terra. É assim que nós devemos viver, confiando na palavra que Jesus falou. E as coisas de Deus é simples, como a nossa irmã falou na abertura do culto. E nós complicamos. E diz o texto aqui, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. O resultado é herdar a terra. Os mansos, domínio próprio, pessoa mansa. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Bom, imagine você conversar com Jesus. Se você tivesse vivido naquela época, olhar para Jesus e conversar com Ele, você vai ver: meu Deus, como Jesus é manso, como Ele traz essa temperança, como Ele transmite paz, e tudo isso que eu não tinha, eu passei a ter para a glória de Deus. Eu não tinha paz, mas Jesus, irmãos, Ele é o nosso tudo. Jesus é tudo para nós. Se você não está contente com tudo que você tem, eu quero dizer para você que a sua suficiência está em Deus, a sua suficiência está em Jesus Cristo. O contentamento é muito importante, que Paulo nos ensina, e nós devemos estar contentes, porque Jesus é o nosso tudo. Com Jesus nós não somos nada. Com Jesus tudo é preto, sem Jesus tudo é preto e branco, mas com Jesus tudo é colorido, traz luz para a nossa vida. Bem-aventurado os que são misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Vamos usar de misericórdia para aqueles que precisam. Jesus foi misericordioso com tantas pessoas, Ele ensinou, Ele foi misericordioso com tantas pessoas na terra, comigo, com você. Nós ainda não éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele usou de misericórdia para comigo. Senhor, então eu também preciso ser misericordioso para com o meu próximo.
Porque o Senhor me ensinou que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que amar Deus em primeiro, o meu próximo como a mim mesmo. E o Senhor até ensinou isso numa parábola, acerca que todos os irmãos conhecem, que é o que? O bom samaritano. Quem usou de misericórdia para aquela pessoa que apanhou e que foi roubada? Foi o sacerdote? Foi o levita? Foi aqueles que estavam ocupados com as coisas da casa de Deus? Não foi eles que usaram de misericórdia. Quem foi que usou de misericórdia? O bom samaritano. Sabe, Deus tem levantado muitos bons samaritanos, pessoas no anonimato, que não aparecem, mas estão lá fora, ajudando, tendo misericórdia de pessoas que precisam de misericórdia de Deus, ajudando pessoas que nunca vão te retribuir nada, mas você vai usar de misericórdia com essas pessoas. Quantos querem usar de misericórdia aqui? Olha, eu quero dizer que você vai alcançar cada dia mais a misericórdia de Deus. Deus vai olhar para você, filho, fica tranquilo, porque você já teve tanta misericórdia. Olha, eu também tenho misericórdia de você. Então é maravilhoso você ser retribuído pela misericórdia de Deus, porque você foi misericordioso. E Jesus me ensinou isso. Então, uma atitude de coração e amor dentro do nosso coração para com o nosso próximo. Porque isso que é o Evangelho, amar Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo. E nós devemos ter essa atitude, como também os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia diz que quem vai morar no santo monte do Senhor, os limpos de coração, que não entregam a sua alma à vaidade, aqueles que têm mãos limpas, ou seja, limpo de coração. Irmãos, não ameis o mundo, nem que o mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, se a pessoa ama o mundo, ele vai sentir o amor de Deus? Não vai conseguir sentir o amor de Deus, mas os limpos de coração, eles vão ver o Senhor. Tem pessoas que não estão enxergando a Deus porque o coração está sujo. O coração está sujo, o coração está com mágoa, raiz, amargura, o coração sujo e não consegue enxergar a Deus, não está conseguindo ver Deus em nada, não consegue ver Deus na vida do irmão, não consegue ver Deus na vida da irmãzinha ali, porque pois ele está com mágoa. Mas quando você perdoa, você começa a enxergar ver Deus na vida do teu irmão. Quero dizer para os irmãos, eu enxergo Deus na vida de vocês. Você e todos nós devemos enxergar Deus na vida de qualquer irmão. Nosso irmão tem defeito? Tem, todo mundo tem defeito, perfeito é Jesus Cristo, mas eu consigo ver com o meu coração puro que Deus está na vida do meu irmão, com todos os seus erros, mas Deus, dele tem um pouquinho de amor, tem aquilo que a semente de Deus no seu coração, e é isso que nós devemos ver. As pessoas não têm enxergado a Deus, às vezes na igreja, na rua, onde passa, não tem visto Deus fazer alguma coisa, porque está com o coração sujo. Então, nós devemos lavar o nosso coração com o sangue de Jesus Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que pacificam a briga, a discórdia, aqueles que jogam água no fogo para apagar aquele fogo. Irmãos, eu quero dizer que diante de contendas, diante da inflamação de sentimentos negativos, de ódio, todos nós devemos jogar água e apaziguar isso. Não faça isso, não faça isso. E seja pacificadores. Jesus ensinou isso para a igreja. Não vamos não vamos colocar mais lenha na fogueira, vamos pacificar, porque aonde a pacificação, a cura, a restauração, a igreja continua caminhando, você caminha também, a sua vida anda para frente, e a vitória do Senhor está sobre ti, porque você é uma pessoa pacificadora, irmão, para a glória de Deus. E Jesus nada mais está ensinando você a ser que nem Ele. Jesus sempre foi pacífico. Bem-aventurado você quando vai ser perseguido. Jesus já diz o seguinte, filhos, vocês vão ser perseguidos. Por causa de quem? Por minha causa. Só por causa de mim vocês vão ser perseguidos, vão caluniar vocês, vão mentir a seu respeito. Você vai ser perseguido, vão dizer todo mal contra vocês, por minha causa. Mas olha, alegrai o teu coração. Por quê?
Por que, Senhor? Grande será o vosso galardão lá no céu. Perseguir os profetas antes de vocês. Perseguir vocês também. Nós somos perseguidos por causa de Cristo. Por causa de Jesus Cristo, você e eu somos perseguidos. E nós devemos nos alegrar. E pode piorar a perseguição futuramente, mas se alegre. O Senhor está nos dando aqui um alerta. Eu creio que nos próximos anos, décadas, a perseguição vai vir. Os irmãos estejam preparados a ser felizes. Porque, olha, por causa do Senhor, louvado seja Deus. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está escrito, irmãos. Os princípios das dores vão chegar. Está chegando, está batendo na porta. Então, bem-aventurado, Jesus já está nos ensinando isso. E seja sal e seja luz. Quero concluir com isso a mensagem. Eu vou passar para o pastor. Irmãos, quando o sal fica insípido, perde o sabor, não presta para nada, né? Quando o crente deixa de salgar, deixa que o Espírito de Deus sai e fica aquele maracujá murcho, essa pessoa só é o que? Caluniada pelos homens. Os homens olham lá, e olha lá, aquele cara não era crente, olha só o que ele está fazendo. Está sendo pisado pelos homens, está sendo pisado. Por quê? Pelo mau testemunho. A pessoa dá um mau testemunho, perdeu o sal, perdeu o tempero de Cristo na sua vida, do amor, da graça de Deus, do Espírito de Deus. A pessoa se esvaziou de Deus e vive uma vida de testemunho. O que é? A pessoa é pisada pelos homens. Com testemunho, as pessoas, quer dizer que o mundo é mau, irmão. O diabo te acusa, o diabo vai querer sempre nos envergonhar. Mas só que, irmãos, o nosso acusador já foi derrotado lá na cruz do Calvário. E nós somos, o Senhor nos chamou para ser sal. O Senhor nos chamou para ser luz. Onde você for, você vai brilhar. E essa luz às vezes incomoda as trevas. As pessoas vão ficar incomodadas com você. O princípio é agir no espírito oposto. Ame o seu próximo. Ame o seu próximo como a ti mesmo, que você vai fazer. O seu inimigo vai virar seu amigo. Eu já vi tantos casos de inimigos que você agiu no espírito oposto, desarmou aquela pessoa voltou a gostar de você. E quando volta, abre a porta e prega o evangelho. Eu tenho um cliente que quando eu chegava para ele para oferecer meu produto, eu falava bom dia, tudo bem? Ele mal dia e nem olhava para minha cara. E me atendia com uma cara tão fechada e falava mal dia. Na segunda vez que eu visitava outro mês, mesma coisa. Terceira, eu sempre falava, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe o senhor. Hoje ele fala, Marcelinho. Hoje o cara virou meu amigo. Então, se eu fosse com o espírito, mesmo espírito, né? Para querer questionar uma coisa, não. Isso é o princípio. É você ser luz onde você estiver, irmão. Que Deus sempre muda o quadro. Aquela pessoa que te persegue vai virar seu amigo. Tá? E faça tudo isso com esses princípios aqui, que Jesus me ensinou a mim e a você, a jogar a teu favor. Porque quando você paga o mal com o bem, o que vai acontecer com você? Quando você paga o mal com o bem, o que acontece com você? O bem está sobre a sua vida. Agora, se eu pagar o mal com o mal, o que vai acontecer? O que semeou o mal, colhe o mal. Mas se eu pagar o mal com o bem, qual é o resultado? Qual o benefício para a minha vida? O bem de Deus. Deus está vendo que você está diante do princípio. E quando você honra os princípios, Deus honra as promessas dele na sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus.